Bem-vindos, tudo bem com vocês? Este aqui é um novo quadro no canal e esse quadro eu vou fazer o seguinte: toda vez que descobrirem 10 descobertas de 10 animais pré-históricos, eu sempre irei fazer um vídeo longo sobre as 10 descobertas e assim por diante. E aqui eu só vou estar considerando encontros de animais fossilizados. Eu não vou estar considerando fósseis como pegadas na Inglaterra e outros tipos. Então, eu só vou estar considerando fósseis de animais mesmo, que meio que foram descobertos nesse ano, beleza? Então, vamos começar. O primeiro da lista é o Noborraiornis. O Noborraiornis é um gênero de ave fóssil que viveu durante o período Cretáceo, na região que atualmente corresponde à China. Pertence ao clado dos Enartionites, um grupo extinto de aves primitivas. Eles eram particularmente interessantes por ajudar a esclarecer a diversidade e a evolução das primeiras aves. O Neobarriornis ajuda os cientistas a entender a transição entre os dinossauros e as aves modernas. Ele mostra uma combinação de características já primitivas e avançadas, destacando a diversidade morfológica e ecológica que existia dentre os Ernatonites antes da extinção no Cretáceo. Então, essa que foi a primeira descoberta do ano, ou pelo menos a primeira descoberta de um dinossauro, havia no caso, a primeira descoberta de um animal ser vivo, eu acho, talvez, mas esse daí foi a primeira descoberta, pelo menos que eu tô sabendo. Talvez tenha outras descobertas, mas se vocês tiverem mais descobertas aí, vão me atualizando aí, para eu sempre ficar mais sabendo das coisas, beleza? Vamos para o próximo. Este daqui é o Tyrannosaurus change, uma nova espécie descrita do gênero Tyrannosaurus. O Tyrannosaurus change é um gênero de dinossauro pertencente à família Ankylosauridae, conhecidos por suas armaduras ósseas e caudas robustas, e muitas vezes equipadas com clavas, que viveu durante o período Cretáceo Superior, na região que hoje corresponde à China. O Tyrannosaurus change foi descrito pela primeira vez em 1998, com base em fósseis encontrados na formação Ningxia, na China. Ele recebeu o nome em homenagem à região de Tianjin e ao pesquisador Cheng, que contribuiu para o estudo dos fósseis. Mas daí foi um anquilosaurídeo que ajuda a entender também como funcionava a fauna, tanto chinesa, e como funcionava também o grupo dos anquilosaurídeos naquela época, no caso lá na China, mais ou menos, no continente asiático. Até porque a gente não tem tantos relatos de anquilosaurídeos na China, mas a gente tem alguns outros espalhados pelo mundo. Então, vamos para o próximo da lista. Agora, este aqui é o Cariodens acrodon. O Cariodens acrodon é uma espécie recém-descrita de mosasauro do Grafígico, descoberta dos depósitos fáticos do Maastrichtiano Superior, em Marrocos. Os fósseis do Cariodens acrodon foram encontrados na mina fosfato em Sidi Chennai, na província de Corubija, no Marrocos. Essa descoberta é significativamente por fornecer o primeiro exemplar de cariodens com mandíbula superior e inferior bem preservados, ampliando nosso conhecimento sobre este enigmático gênero de mosassauros. Então a gente descobriu não uma espécie, sim uma subespécie de um gênero. No caso, peraí, esqueci o nome do bicho, Cariodens e no subespécie chamado Acrodons. Isso é importante para a gente saber mais sobre a diversificação do espécime e para a gente saber também sobre os outros caminhos que essa espécie acabou tomando. Esse daqui, no caso, não é uma descoberta, e sim duas descobertas. No caso, o Pantherox e também o outro que tem o nome mais esquisito que eu já vi em toda a minha vida, mas se chama Hemovarticadum. Uau, que nome esquisito. Mas vamos começar por partes. O Pantherox é uma espécie extinta de molusco aplacoro, aplacóforo que viveu durante o período siluriano, aproximadamente 430 milhões de anos atrás. Os fósseis dessa espécie foram descobertos na formação Colboacli Dale, na Inglaterra. Descrição: o Pantherox apresentava-se um corpo alongado e vermiforme, com extremidades anterior e posterior arredondadas. A parte dorsal possui uma crista mediana que se alargava próximo à região interior, exibindo uma leve elevação no ponto médio. Notavelmente, o corpo era coberto por inúmeros espinhos longos voltados para cima, que se assemelhavam aos penteados característicos do movimento punk rock. Daí vem a origem do nome, no caso, Pantherox. A descoberta do Pantherox fornece insights
valiosa sobre a diversidade morfológica dos moluscos nanos durante o Siluriano anteriormente. Acreditava-se que os organismos tinham formas mais limitadas, contudo, o Pantherax demonstra que havia uma variedade morfológica mais ampla do que supunha. Essa espécie, justamente com outras descobertas contemporâneas, sugere que os moluscos primitivos exibiam uma diversidade estrutural significativamente desafiando as concepções anteriores sobre a evolução inicial desse filo. E agora o próximo é o Hemovarticadum, que meio que, como eles foram descobertos meio que no mesmo dia praticamente, eu não sei direito, eu vou juntar os dois num lugar só, para ficar um pouco mais interessante mesmo. O Hemovarticalum se refere a um molusco pré-histórico que viveu durante o período Ordoficiano, cerca de 460 milhões de anos atrás. Ele pertence ao grupo das moluscas e é considerado um dos primeiros representantes dos moluscos mais avançados, como os Celafodes. Estou falando tudo errado. Celapodes, que inclui os atuais polvos e lulas. O Hemovarticalum é conhecido por sua concha característica e sua presença em fósseis encontrados em locais antigos, como a Escócia e outras regiões do Reino Unido. Esses moluscos tinham uma concha espiralada que era usada para proteção e também preservam traços evolutivos que indicam uma ligação com os celapodes modernos. E agora, acabou esses dois moluscos e agora vamos para outras descobertas. O próximo dessa lista é o Yavaton Bandoivesh. Por incrível que pareça, daí foi um dos nomes mais fáceis que eu já pronunciei em toda a minha vida, não tô nem zoando. O Yavaton Bandoivesh é uma espécie de dinossauro sauropodomorfo descoberto na formação Popô. Tomando, vou chamar formação Popô AG em Wyoming, Estados Unidos. Estima-se que tenha vivido aproximadamente 240 milhões de anos atrás, durante o período Triássico. O nome Yavaton significa há muito tempo, na língua dos nativos americanos Shoshone, enquanto Baidoivesh se traduz como homem jovem e bonito da água, referindo-se ao tanto de dinossauros quanto a salamandras coloridas nativas, que na minha opinião não tem o menor sentido. Os fósseis de Yavaton foram encontrados em 2013 e incluem fragmentos e de membros posteriores com base nestes restos. Estima-se que o animal tinha cerca de 91 centímetros de comprimento e 30 centímetros de altura, aproximadamente o tamanho de uma galinha, mas com uma cauda longa. Essa descoberta é significativa, pois indica que os dinossauros estavam presentes na região da Laurásia, que no caso é a região que inclui as partes da América do Norte, Europa e Ásia, muito antes do que se pensava anteriormente. Acreditava-se que os dinossauros haviam se originado na região da Gondwana, que inclui a América do Sul, África e Antártica, Austrália e a Índia, e só depois se separaram para a Laurásia. A presença do Yavaton na Laurásia durante o período Carniano sugere que os dinossauros já estavam presentes nessa região muito antes do que se pensava. Além disso, a descoberta do Yavaton fornece insights sobre a diversificação inicial dos dinossauros e como eles se adaptaram a diferentes ambientes durante o período Triássico. A análise dos fósseis indica que o Yavaton era um dinossauro pequeno, provavelmente onívoro, que viveu em um ambiente que passou por mudanças climáticas significativas, conhecidos como o episódio pluvial carniano, que transformou grandes áreas desérticas em habitats mais hospitaleiros para os primeiros dinossauros. Essa descoberta também destaca a importância de envolver comunidades locais na pesquisa científica. O nome da espécie foi escolhido em colaboração com os anciões e estudantes da tribo Shoshone Oriental, como forma de honrar a herança indígena e reconhecer o conexo cultural com a terra onde os fósseis foram encontrados. O próximo é a descoberta de um peixe, o Miajaspis dichotomos. O Miajaspis dichotomos é uma espécie extinta de peixe pertencente ao grupo dos Galeaspicídeos, uma ordem de peixes sem mandíbula, que vieram durante o Siluriano inferior, aproximadamente 430 milhões de anos atrás. Durante os fósseis dessa espécie foram encontrados na formação de Shoujing, na China, uma região conhecida por uma excepcional preservação de fósseis de peixes primitivos. Os gelaspicídeos são caracterizados por uma cabeça fortemente blindada e uma estrutura corporal que lembra uma armadura de Miages aspis,
Dichotomos apresenta características distintas que o diferenciam de outras espécies do mesmo grupo, incluindo detalhes específicos na morfologia da cabeça e na região branquial. Essas particularidades fornecem informações valiosas sobre a diversidade e a evolução dos peixes e mandíbulas durante o Siluriano. O estudo de Miajoaspis dichotomos contribui para a compreensão da história evolutiva dos vertebrados aquáticos, especialmente no que se refere à adaptação e especialização de formas primitivas de peixes. A descoberta e análise dos fósseis do Miajoaspis dichotomos são essenciais para reconstruir os ecossistemas aquáticos antigos para entender a origem da biodiversidade atual. Agora o próximo não é um animal, e sim uma planta. No caso, o Paleopteridium amblenelli. Esse aqui foi o nome mais complicado que eu já pronunciei toda a minha vida. Este animal é a planta pré-histórica. O Paleopteridium amblenelli é uma espécie extinta de planta Neogeratialenia, descrita recentemente a partir de fósseis encontrados em Portugal. Ela pertence à ordem Neogeratialis, um grupo de plantas heterosporódicas que existiu durante o período Carbonífero e Permiano, que foram incrivelmente populosos naquela época. Até recentemente, a posição sistemática desse grupo era incerta, mas descobertas recentes indicam que são progimospermas esterospódicas. Os fósseis eu não vou pronunciar o nome de novo, não. Foram encontrados em estratos do Asturiano Superior, no caso Moscoviano Superior, ou Peninsuliano Médio, na região de Hervedosa, localizada em Gondomar, no nordeste de Portugal. Esta é a segunda representação dos Neogeratiales reportada no Carbonífero português, sendo a primeira espécie Rhacopteris gomesiana, descrita em 1940. O próximo foi a descoberta de vários fósseis de mesossauros gigantes, que foram encontrados lá no Uruguai. Não se sabe se são novas espécies ou se são mesossauros com gigantismo. Muitos cientistas acreditam que são mesossauros, só que com gigantismo. Mas isso, se for novas espécies, vai ser incrível, até porque as estimativas desses animais são de 4 metros de comprimento, sendo o maior mesossauros tendo 1 metro de comprimento. Mas ainda estão analisando, porque os fósseis estão muito fragmentados, então não dá para se saber tão precisamente se realmente é um animal novo ou se é apenas mesossauros com gigantismo, mas ainda está sendo estudado. Agora, essa descoberta, na minha opinião, é a mais interessante e a mais legal. Não que as outras sejam chatas, nada disso, mas, na minha opinião, essa é a mais que mais me chamou a atenção. No caso, um predador. No caso, é o Temiraptor. O Temiraptor marquifrage é um dinossauro carcharodontosaurídeo carnívoro extinto que viveu durante o período Cretáceo Superior, especificamente no estágio Cenomiano, aproximadamente 100 milhões de anos atrás. Os fósseis desse dinossauro foram originalmente descobertos em 1914 por Richard Markov na formação Bahariya, no Egito. O espécime holotipo consistia em um crânio parcial, vértebras e ossos das pernas. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, os fósseis foram destruídos em um bombardeio aliado. Felizmente, uma impressão do ondoscastes craniano sobreviveu, permitindo estudos posteriores. Em 2025, os paleontólogos Milan Kellerman e Helena Costa e Oliver Haupt reavaliaram os fósseis sobreviventes e descreveram o Temiraptor como uma nova espécie de carcharodontosaurídeo. Eles realizaram análises filogenéticas e posicionaram o Temiraptor como um membro não carcharodontosaurino da família Carcharodontosauridae, sugerindo uma relação próxima com Metracantosaurídeos. O Temiraptor é conhecido por dentes similares, mais simétricos a triangulares, meu Deus do céu, tá muito difícil pronunciar isso aqui, em comparação com o Carcharodontosaurus, seu parente mais próximo. Além disso, acreditava-se vértebras cervicais com espinhas neurais abaixo e processos transversais robustos, características que indicam um corpo adaptado para a caça. Durante o estágio cenomiano, a região onde o Temiraptor habitava era uma área
costeira, denominada por manguezais, com vastas planícies de maré. As vias navegais do Tamiraptor coexistiu com outros dinossauros carnívoros, como espinossauros, e com grandes saurópodes, como Paralititã e Algeptossauros. A reavaliação e descrição do Tamiraptor fornece insights valiosos sobre a diversidade e a evolução dos dinossauros carnívoros durante o Cretáceo Superior, especialmente no contexto da fauna africana da época. Mas este foi o vídeo, as 10 descobertas que foram aqui em 2025, e quando bater mais 10 descobertas, eu vou fazer um outro vídeo e assim por diante. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, e agora tenha um bom dia.